E aí pessoal, tudo bom? Antes de começar o episódio de hoje, eu só vou dar um recadinho rápido para vocês. Eu tô com um projeto de podcast para ser lançado muito em breve, mas para isso a gente precisa bater umas metas lá no Catarse. Se você ainda não apoiou o canal e quer fazer isso, o link está na tela e na descrição do vídeo. Lembrando que durante o período de quarentena, todos os lucros do canal, incluindo o Catarse, vão ser doados para a Central Única das Favelas para dar uma pequena ajuda para essas pessoas que vão ficar em casa e sem renda. Este é o Thomas Quick. Ele confessou dezenas de crimes violentos cometidos contra homens, mulheres e crianças. Atrocidades que eu nem ouso descrever aqui para não impressionar as pessoas mais sensíveis. O Quick foi condenado a décadas na cadeia por 8 de 39 crimes que confessou. Só tem um problema: ele não cometeu nenhum deles. Essa é a Norah Jones, pianista, compositora, cantora, indicada a 18 Grammys, dos quais ganhou 11, mãe de 2 crianças e uma assassina confessa. Bom, não exatamente. É que na letra de uma de suas composições, a Norah escreve as últimas palavras ditas a uma mulher chamada Miriam por seu assassino. Claro que essa confissão não deve ser levada a sério. Uma letra de música não é suficiente para acusar alguém de um crime. Por ser um produto artístico, ela não tem o valor real de uma confissão. Poderia ser considerada uma evidência para a comprovação do crime, mas jamais uma prova absoluta para ensejar uma condenação. O que significa que, teoricamente, a música poderia ser usada como um subterfúgio para expurgar a culpa, mas sem um conjunto de outras provas não daria para condenar ou sequer investigar alguém por esse crime. Claro que não é o caso. Mas eu quero deixar claro que eu sei que tudo isso é só uma brincadeira sinistra da Norah Jones. Mas e se, só pelo exercício criativo, nós considerássemos que é tudo verdade? E se a gente pudesse legalmente usar essa letra como evidência de um crime? Aí teríamos um outro problema. Nos tribunais, tanto a acusação quanto a defesa sempre vão procurar construir uma narrativa que convença o júri da culpa ou da inocência do réu. E um dos elementos-chave dessa narrativa é um motivo. Encontrar um porquê por trás de um crime, principalmente de um assassinato, pode ser a chave para agravar ou atenuar a pena de um condenado. E entender o motivo geralmente depende de saber quem são as vítimas, quem é o criminoso e quais são as relações entre eles. E o modo como a Norah Jones escreve faz tudo isso ficar meio confuso. Analisando a letra da canção Miriam, a princípio parece bem óbvio que estamos diante da seguinte situação. O eu lírico é uma mulher que estava em um relacionamento com um homem e, ao descobrir a infidelidade dele, decidiu matar o cara e a mulher com quem ele estava se relacionando, que é a tal Miriam. Só que isso pode estar completamente errado. A música toda é dedicada a essa outra mulher, desde o título até o último verso. Além disso, tem um trecho em que a Norah diz: "Eu já o puni por ser muito fraco, mas guardei o melhor para você. Eu jamais exigiria muita coerência de uma mente perturbada a ponto de matar alguém a sangue frio. Mas mesmo assim, eu não acho muito verossímil que o grande alvo do ódio dessa mulher traída seja a amante e não o marido infiel. O que nos leva a uma segunda hipótese. A Miriam é que é a traidora. O assassino, na verdade, é uma mulher que tinha um relacionamento com essa outra que a traiu com um homem. Aí sim faz sentido todo o ressentimento em relação a Miriam. Dá pra ouvir a canção ou ler a letra de novo com isso na cabeça e tudo se encaixa. Por outro lado, é possível que a Norah tenha escrito a canção da perspectiva de um homem, o que também faria sentido, já que feminicídios são em sua maioria cometidos por homens, e a história do homem traído que responde com violência, infelizmente, é muito comum. A partir do texto, eu não consigo dizer se uma dessas hipóteses é absolutamente verdadeira, mas também não consigo dizer se alguma delas é completamente descartável. A gente pode ficar o dia inteiro encontrando contradições na letra e não vamos conseguir montar uma narrativa totalmente segura. Não é possível afirmar com toda certeza o que aconteceu, porque o texto é pensado para ser uma ficção, e a ficção é um retrato da realidade vista de um ângulo muito específico através da ótica do autor ou dos personagens. Nada ali é objetivo. Mas e se essa letra tivesse sido escrita de outra maneira? E se ao invés de ser imprecisa e cheia de ambiguidades, ela fosse um retrato fiel e detalhado de um assassinato?
Vocês se lembram do cara que eu citei lá no começo do vídeo, o Thomas Quick? Pois é, vamos voltar à história dele. Aconteceu na Suécia na década de 90. A confissão do Thomas sobre os 39 assassinatos que teria cometido foi objetiva e muito detalhada. Ele falava como tinha matado a vítima, o que tinha usado para fazer isso, como tinha feito. Ao contrário da letra da canção da Norah Jones, que é confusa e ambígua, a confissão formal desse cara era praticamente uma fotografia do momento. Só que esse momento não tinha acontecido. A história é a seguinte: esse cara tinha vários problemas psicológicos, além de ser considerado um zero à esquerda por sua comunidade, inclusive pela própria família. Um perfil comum entre serial killers, mas não era o caso dele. Em um momento da sua vida, ele decidiu se internar voluntariamente em um hospital psiquiátrico porque ele era viciado em remédios e achou que lá dentro conseguiria muitos deles. E ele foi percebendo com o tempo que quanto mais convincente era sua atuação como louco, mais remédios davam a ele. Então ele tentava convencer os médicos de que ele era perigoso e agressivo e começou a assumir a autoria dos maiores crimes sem solução da Suécia. Ele via tudo nos jornais para coletar as informações e depois construía narrativas sobre elas. E aí ele começou a receber uma coisa na qual descobriu ser ainda mais viciado do que era nos remédios. E essa coisa era atenção. Ele ficou conhecido como o paciente perfeito, porque quanto mais os psiquiatras se dedicavam a entender a cabeça dele, mais material tinham, porque o Thomas, por sua vez, quanto mais atenção recebia, mais histórias atrozes inventava. E motivados por essa fantasia de ter encontrado um objeto de estudo que era uma raridade, os psiquiatras em seus relatórios justificavam qualquer incoerência ou lacuna nas confissões do cara com perda de memória ou até transtorno de dupla personalidade. Por razões óbvias, o Thomas foi levado às autoridades e não demorou muito para ficar conhecido em todo o país. Ele estava nas TVs, nos jornais, na boca do povo. Para um homem que estava acostumado a ser invisível, a sensação de ter um propósito, de ser parte de alguma coisa maior, era muito sedutora. Então ele insistiu na sua história até as últimas consequências e, sem nenhuma outra evidência que o ligasse aos crimes além da própria confissão, foi condenado. Só 20 anos depois foi comprovada sua inocência, o que tornou este o escândalo jurídico mais famoso da história da Suécia. Tanto a Norah Jones quanto o Thomas Quick estavam contando histórias irreais. A grande diferença, além do contexto, é que a história dela não pretende ter uma única interpretação irrefutável. Já a narrativa dele finge ser objetiva por usar elementos da realidade e se afirma como uma verdade absoluta. Por alegar ter cometido crimes reais que estavam na TV para todo mundo ver e usar informações específicas dos casos para sustentar a sua mentira, ele enganou um país inteiro sem nenhuma prova concreta. A confissão do Thomas é tão fictícia quanto a da Norah, mas ela parece ser verdadeira por ter fragmentos da verdade. Essa é uma estratégia bem comum dos mentirosos: selecionar partes da realidade que querem exagerar e partes que querem omitir, organizar os fatos para que eles façam sentido dentro das teorias da conspiração malucas deles. Por isso, precisamos redobrar o cuidado com as histórias que ouvimos. Checar tudo o que pudermos, o contexto, as referências, os dados, as fontes, considerar a ideologia por trás do discurso, comparar várias narrativas diferentes a respeito dos mesmos fatos, enfim. É cansativo, mas é preciso. Nunca se esqueça, uma mentira é sempre uma mentira, não importa quantas pequenas verdades existam dentro dela.